Muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a esta segunda volta das primárias do LIVRE para as eleições legislativas do Círculo Eleitoral de Coimbra. Hoje temos connosco a André Xixorro de Carvalho, o José Gomes Duarte, a Andréa Nabeiro, o Gonçalo Mano, o Pedro Cravino Serra e o António Girão. A ordem de intervenções será esta mesma que indiquei anteriormente, sendo que o debate vai ser dividido em duas partes. Uma primeira parte com duas questões em que cada candidato ou candidata tem 4 minutos para responder, e uma segunda parte de declarações finais em que cada candidato ou candidata tem 2 minutos, mais o tempo que sobrar da primeira parte das duas questões. A ordem de quem começa na primeira pergunta será o André Xixorro de Carvalho, na segunda pergunta o José Gomes Duarte e nas declarações finais será a Andréa Nabeiro. Vamos então dar início a este debate. Como todos sabem, e já falamos um pouco sobre isto na primeira volta, estas eleições legislativas apareceram um pouco de surpresa para todas as pessoas. A maioria da população não estava à espera de uma crise unipessoal de Montenegro levar tão rapidamente a umas novas eleições legislativas e por essa razão eu gostava de saber, tendo em conta a situação política do país neste momento, como é que o LIVRE deve enfrentar estas eleições antecipadas. Relembrando que cada candidato tem 4 minutos, eu vou agora começar primeiro pelo André Xixorro de Carvalho. Ok. Obrigado, Filipe. E obrigado a todos por estarem aqui. Tem sido um prazer, não só ver as vossas contribuições, mas também fazer parte, desta, destas primárias. Eu vou direto ao assunto e respondendo aqui à pergunta. Infelizmente, nós tivemos um governo e um primeiro-ministro que eu gosto de chamar o primeiro-ministro das distrações. Infelizmente, e estamos a falar de algo que é um capítulo do playbook de Trump. Ou seja, quando nós tivemos toda a questão mediática sobre a imigração, em vez de efetivamente reforçar aquilo que eram as competências da AIMA e reforçar e fazer as reformas que eram necessárias efetivamente para resolver aquilo que eram os problemas mais imediatos com a situação de muitos imigrantes, o governo escolheu ter uma postura extremamente performativa de encostar um monte de imigrantes à parede para, no fundo, ficar em todas as manchetes. Ah, Estas eleições nos caíram em cima é também um reflexo disso. E eu acho que é um reflexo extremamente importante porque trata-se, ou pelo menos o governo que caiu, quer fazer estas eleições aquilo que é um referendo ao que se pode e o que não se pode fazer por parte de pessoas que têm posições de responsabilidade perante todos. E isto é extremamente preocupante porque, efetivamente, estas eleições são importantes ao ponto de que o objetivo do PSD e do Primeiro-Ministro é dizer que, no fundo, pode fazer aquilo que fez. Ou seja, pode continuar com aquilo que é os seus negócios sem serem devidamente escrutinados, e que este tipo de maneira de fazer política funciona. O problema é que não funciona, não é? Não funciona porque quem se aproveita desta falta de confiança naquilo que é o nosso sistema democrático são as forças mais à direita. Não funciona porque, como nós vimos no Reino Unido com os Tories, tentar, no fundo, simular aquilo que são as táticas mais populistas faz com que os partidos ditos moderados acabam por ser eclipsados por aquilo que é a verdadeira ameaça e aquilo que a extrema-direita representa. E, portanto, a resposta a isso tem que ser uma rejeição clara a esta ideia de que, no fundo, a política serve para fazer julgamentos de caráter ao invés de ter propostas claras. E para isso acho que o livro tem uma coisa muito forte ao seu favor, que é efetivamente nós temos que continuar a fazer políticas com base naquilo que nós propomos e com propostas que efetivamente mudem a vida das pessoas. E no que toca exatamente ao tema da transparência, o livro já tem algo, tanta coisa no seu programa que funciona a favor, que contraria esta narrativa daquilo que é o, o nosso primeiro-ministro. Estamos a falar de criação de entidades para, no fundo, avaliar os conflitos de interesse entre pessoas que têm cargos de poder. Estamos a falar de várias medidas de combate à corrupção e, no fundo, de coisas como exigência de transparência completa naquilo que é nas reuniões com representantes de interesse ou representantes de algumas indústrias. Ou seja, temos que advocar, ou seja, a resposta do livro deve ser efetivamente advocar pela transparência e trazendo isto, no fundo, esta ideia de que
nós trazemos estas propostas para que as pessoas tenham mais conhecimento e consigam exigir melhor dos seus próprios políticos. E a segunda coisa que eu acho que é importante que o livro traga é estar nos espaços presentes, nos espaços da sociedade civil. Ou seja, nós temos que ir ouvir e falar com aquelas pessoas que neste momento sentem-se desiludidas com o nosso sistema político e dar esperança, porque sem esperança o voto é o voto mais da motosserra, não é? Portanto, nós temos que dizer que nós preferimos o bisturi à motosserra e nós temos as propostas claras que permitem fazer essa mesma reforma que nós tanto precisamos para conseguirmos ter um Estado que funcione para todos nós e que não seja Preciso que uma... concluas o teu raciocínio, André. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. Sim, André, como tu mencionaste, o Primeiro-Ministro fugiu ao escrutínio que a sua posição obriga e isto coloca em causa a confiança que os portugueses têm nos nossos políticos atuais. As eleições não são para fazer um julgamento de caráter, são sim para os partidos políticos trazerem ideias para o país e tentarem que o nosso Portugal e que os portugueses tenham uma vida melhor e que avancemos para a frente. Portanto, muito obrigado pela tua intervenção. Gostava agora, em segundo lugar, de ouvir o José Gomes Duarte. Olá, bom dia, não sei se me estão a ouvir, só fazer o check, obrigado. Bom, em resposta à questão como é que o LIVRE deve enfrentar estas eleições, deve enfrentar as eleições como enfrentou todas as outras, todos os atos eleitorais em que participamos, com sentido de responsabilidade e, acima de tudo, tentar criar a nossa própria narrativa, isto é, o Primeiro-Ministro decidiu empurrar o país para uma crise política, foi uma decisão do próprio Primeiro-Ministro, no sentido de evitar o escrutínio que se adivinhava e que se adivinha, e essa crise política provocada por ele deu origem a estas eleições antecipadas. Mas nós não devemos... Portanto, foi o que o Rui Tavares disse logo a seguir no final da sessão de votação da moção de confiança. Nós não podemos passar estas eleições a falar da falta de ética do Primeiro-Ministro. Claro que devemos mencioná-lo e devemos apresentar as nossas propostas, como o André há pouco mencionou, mas devemos criar a nossa própria narrativa, no sentido em que o país atravessa problemas bastante reais e bastante concretos, desafios não só do presente, mas desafios, são eleições que vão marcar o nosso presente, mas o nosso futuro também, e é essa a forma que o LIVRE deve responder, no meu entender, perante estas eleições. Devemos, através dos nossos processos de criação de programa, construir um programa que resolva, com base nos nossos princípios e valores, que responda aos problemas das pessoas, e é nessa linha que temos de agir, ou seja, falar daquilo que já fizemos, falar daquilo que ainda continuamos a fazer não só na Assembleia da República, mas também, nomeadamente, em Lisboa, por exemplo, e passar a mensagem daquilo que são as nossas propostas, daquilo que é a nossa visão para o país, daquilo que é a nossa visão para a sociedade, não só para o nosso país, mas no contexto das relações internacionais, por exemplo. E é isso que eu creio que as pessoas estão mais interessadas em ouvir neste momento. As pessoas, segundo as sondagens, as pessoas não queriam estas eleições, estão um pouco divididas no julgamento que fazem à atuação dos partidos da oposição e do partido que governa, ou da coligação que governa, e nesse sentido nós temos de acrescentar, e era o que o André dizia, nós temos que estar nos sítios e apresentar as nossas propostas, estar nos sítios, muitas vezes que são o nosso espaço confortável, não é? Nomeadamente nas nossas comunidades e nas nossas nas associações e coletividades que já pertencemos, mas também em sítios onde não estejamos tão presentes normalmente, onde não seja o nosso espaço natural, de modo a captarmos, quer dizer, o maior número de votos possíveis e o maior número de apoio possível. Estas eleições, como todas as outras, se nós estivermos apenas interessados em
e procurar os votos que são do nosso campo político ou da nossa família política, perdemos sempre essas eleições, não é? Portanto, é isso mesmo, temos que aparecer e temos que divulgar a nossa mensagem, temos que fazer uma campanha muito boa, com sentido de responsabilidade e com tentar resolver e apresentar propostas que vão ao encontro aos problemas das pessoas e é isso. Muito obrigado, José. Sim, como tu mencionaste, nós devemos, para além de mencionar a falta de ética do Primeiro-Ministro, obviamente, mas também focar no nosso trabalho que já foi efetivamente feito agora no último ano e mesmo antes disso, apenas com o Rui Tavares na Assembleia da República, e também pensar a mensagem das nossas propostas e do que é a nossa visão para o país. Porque as pessoas efetivamente estão mais interessadas em ouvir medidas que as vão ajudar do que propriamente ouvir apenas mais um partido a reforçar as questões que já foram levantadas anteriormente sobre Luís Montenegro. Agradeço-te por isso e gostava agora também de ouvir a resposta da Andreia Naveiro. Viva! Concordo com tudo o que foi dito até agora e vou tentar não me repetir, mas é impossível não reforçar realmente o LIVRE. Enquanto partido sério e responsável, não deve participar nas eleições na lama, nem ocupar o espaço falando estritamente do caso em volta do Primeiro-Ministro. Em todo o caso, isso também não implica que não se discuta o problema. Ou seja, não há duas únicas formas de se falar, de resolver, que é ou falar na lama ou não falar. Há aqui uma terceira via, que é falar de forma séria, esclarecedora ou pelo menos crítica. E há aqui várias leituras que se pode fazer, não é? Que é distinguir a responsabilidade criminal, ética ou política, distinguir o escrutínio devido da insinuação. Os políticos têm de aceitar como natural o escrutínio e não o transformar numa ofensa ou calúnia, e quem escrutina não pode transformar a pergunta numa acusação. Há que distinguir também o que é transparência de ética e distinguir os juízos de culpa sobre os políticos da avaliação sobre estes deixarem de preencher certas condições objetivas e necessárias ao exercício do cargo político. Por outro lado, também é importante apelar à participação eleitoral e dar esperança às pessoas, e embora, como foi dito, todas as eleições são importantes, contudo, o que começa a estar em causa é o próprio regime democrático, tal como o conhecemos, e esta existência regular de eleições antecipadas é crítica e também é demonstrativa do estado a que chegamos. É conveniente que os ciclos cheguem ao fim e como também foi dito, nas sondagens os portugueses indicaram que não queriam eleições, mas isso não significa que concordassem com a atuação do governo. Os governos devem chegar ao fim para que depois seja feita uma análise crítica se concordaram ou não com a governação e fazer essa avaliação correta, porque assim sendo, com pouco menos de um ano, não dá como avaliar de forma correta e justa a atuação do governo, porque o governo entrou a governar com medidas populistas, se calhar na esperança de nem passar o orçamento, e começou a distribuir tudo a todos. E isso é bom para captar votos, mas será que isso iria ser assim nos próximos anos? Nós não temos forma de saber como é que iriam ser os próximos anos. E estas quedas sucessivas do governo causam instabilidade e desânimo, e estes também sucessivos escândalos conduzem ao descrédito da política e dos políticos. E por isso há que falar do elefante da sala, sem medo, sem preconceito e sem tabus, e também não tratar as pessoas com o paternalismo, como se não fossem capazes de entender o que é que está em jogo, e não soubessem fazer essa avaliação. Vindo isto, acho que é importante levar as ideias do livro para a campanha, obviamente, claro, falar de esperança, de oportunidade e de fazer diferente e de ser alternativa. O livro tem uma visão clara, progressista, ecologista, europeísta e social para o país. Temos uma visão de sociedade e por isso há que demonstrar isso e dar a conhecer a todos os outros e falar da importância de uma votação em massa para o livro, porque nós podemos ter ideias muito boas, mas sem uma representação expressiva no Parlamento é difícil de implementar algumas ideias e por isso
a distribuição de lugares no Parlamento pode ser ou não favorável às nossas ideias. E para isso há que capitalizar votos. Não estamos condenados à desgraça. O Parlamento é um reflexo da sociedade. E se em 2024 foram eleitos 50 deputados pelo Chega e o partido de extrema-direita cresceu exponencialmente, também cabe à pequena esquerda, neste caso minoritária, de demonstrar que tem um papel na sociedade, que tem soluções e que as pessoas podem confiar em nós. O partido demonstrou neste ano estar à altura e por isso tem que demonstrar que consegue agir em diferentes áreas e que é para todos e que o nosso guarda-chuva é esta inclusão e diversidade. E por isso temos Peço que que falar conclua de o seu raciocínio, Andréia. Certo, certo. E temos que falar de uma só voz para chegar a todos. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Sim, como tu mencionaste, é necessário começar a normalizar o escrutínio que existe nestes cargos políticos, não como uma via de ataque, porque não são, mas sim como uma ocorrência normal para quem está a exercer estes cargos. Para além disso, como tu mencionaste também, como já podemos verificar a nível internacional, há cada vez mais um enfraquecer de muitas democracias. Isso também pode vir a acontecer em Portugal e, portanto, temos de nos mobilizar ainda mais e mobilizar o voto para que isso não aconteça e não corramos esse risco. Muito obrigado, Andréia. Gostava agora de ouvir a responder a esta questão o Gonçalo Mano. Ora, viva, boa tarde a todos. Obrigado ao Filipe e à Bárbara por estarem aqui a ajudar-nos. Isto basicamente vai ser uma guerra, estas eleições vão ser marcadas por uma guerra de narrativas, isto é, nós temos um primeiro-ministro que tem parte judicial, eu não me vou meter, mas temos que discutir a ética e a moralidade deste primeiro-ministro que transfere para uma empresa ganhos que deseja manter, mesmo sabendo que está em exclusividade com o primeiro-ministro. Independentemente disso e dessa guerra de narrativas, nós vamos saber que o Partido Social Democrata vai meter as culpas no Partido Socialista, o Partido Socialista vai meter a culpa no Partido Social Democrático e vai haver a ocupação do espaço mediático nesta, vamos lhe chamar uma guerra suja. Ok? Esta guerra suja não traz nada de bom aos portugueses. Acho que o foco do LIVRE deve ser, por exemplo, reforçar os poderes da entidade da transparência. Acho que é uma forma de chegarmos lá, ou seja, vamos discutir o assunto, mas vamos discutir o assunto sem ser a guerra da Alecrim e Magerona que ocupa o espaço do Big Brother, desculpem o meu português, porque o que nós queremos é falar de medidas concretas. Nós temos é que regular, temos que aumentar os poderes da entidade da transparência para que haja um escrutínio maior dos intermediantes políticos, seja eles de que quadrante político for. Ou seja, quando os três principais partidos vão estar envolvidos numa campanha negativa, uns contra os outros, a descobrir quem é o mau mais mau, eu acho que nós temos que nos distanciar, nós temos que ser o farol positivo desta campanha. Os programas não vão mudar assim tanto quanto isso. Vamos ser francos, passou um ano, né? Não passou assim tanto tempo quanto isso. Haverá alguns ajustes, mas os programas estarão feitos na sua generalidade. Nós temos que apresentar aquilo que foi o nosso trabalho em apenas um ano, com apenas 4 deputados. E eu acho que o impacto que nós tivemos com esses 4 deputados tem que ser traduzido numa visão para os portugueses de dizer-lhes, olhem, nós com 4 conseguimos isto. Imaginem que fôssemos 8, 12, 16, 20. Imaginem o impacto positivo que teríamos na vossa vida. Eu acho que tem que ser traduzido numa linguagem política, numa linguagem de campanha, como é óbvio, não será assim tão direto quanto isto como eu estou a falar aqui, mas eu acho que a grande vitória do livro, eu acho que aquilo que nos vai fazer e nos vai diferenciar, não é só passarmos o tempo todo a dizer que o Luís Montenegro é eticamente reprovável, que nós já sabemos, ok? Mas que nós temos isto e mais. Ainda queremos o aumento dos poderes da entidade da transparência para que casos como o de Luís Montenegro sejam mitigados, minimizados, inexistentes, que era o ideal da coisa. Pronto, que era o ideal para todos nós portugueses. Portanto, eu acho que a campanha do LIVRE deve ser uma campanha muito pela positiva, uma campanha para dizer, olha, o Passo Ferroviário Nacional, Semana dos 4 dias, o programa Casa e Conforto, pronto, ou seja, expandir todos estes programas e mais coisas que nós temos, porque há excelentes ideias nos círculos temáticos, tudo coisas que nós podemos acrescentar. Eu acho que a campanha do LIVRE deve ser fundamentalmente pela positiva, porque para negativo já vão haver os outros todos. E há espaço para crescer dentro
desta situação muito chata destes microciclos eleitorais, haver espaço para a política pela positiva e pelo bem da sociedade e com ideias. Ok? Era isto. Muito obrigado, Gonçalo. Mencionaste uma questão muito importante, que é o facto de que nós temos de falar à população sobre como, em apenas nem um ano, em 11 meses, a quantidade de propostas e de avanços que o LIVRE conseguiu com 4 deputados. E se o consegue com 4, imaginemos com 5, 6, 7, 8 e por aí afora. Portanto, temos de passar esta mensagem de positividade e falar nas questões que já trouxemos e que vamos continuar a trazer, como a semana de 4 dias e o programa 3C. Gostava agora também de ouvir a responder esta questão o Pedro Cravinho Serra. Obrigado. Olá, Filipe. Olá, Andréia, Gonçalo, António, Zé, Gomes Duarte. Meu nome é Pedro Cravinho Serra. Tenho a dizer que sobre esse assunto nós devemos contextualizar com memória. Isto é, não se constrói futuro sem se ter memória. E o LIVRE, em 10 anos, já criou memória. E, portanto, o contexto para isto deve ser, na minha opinião, estou a passar a minha, obviamente que todo o trabalho depois será com todos os camaradas. Surge em 2015, 2014, 2015, o LIVRE para construir uma alternativa à esquerda que seja progressista, engajando todos os outros partidos de esquerda. Nas eleições surge a solução, a que decidiram denominar por Geringonça, e o LIVRE, que tinha lançado a ideia, não está presente. A seguir, a Geringonça prossegue, todos nós sabemos o que aconteceu, e não se concretizou verdadeiramente. Tudo o resto permite ao LIVRE, ainda assim, construir caminho, começar a ter deputados, atribuladamente, depois com o Rui Tavares, de modo assertivo. Conseguimos introduzir coisas como o passe ferroviário verde, nacional, que agora o PST decidiu adotar como sua bandeira e chamou-lhe verde, mas é só uma forma de parecer verde, em vez de ser verde, em termos ambientais e ecológicos. E é perceber que, a seguir, crescemos. Por exemplo, em Coimbra triplicámos os votos em quase todo o país, o que parece pequeno face ao que aconteceu com o crescimento exponencial de alguns que vão cair agora. A extrema-direita populista, chamemos-lhe o que quisermos, mas basicamente não faz falta a democracia, bem pelo contrário. E é nesta memória e tudo o que eles construíram e termos agora 4 deputados que é passar toda esta mensagem para fora. Obviamente que não nos vamos escusar em debates, e vamos ter muito trabalho nisso, a responder a perguntas sobre a ética. Não devemos ir para a questão judicial, porque ela não existe, pelo menos até por agora a Procuradoria-Geral da República não trouxe nada sobre o assunto, portanto, enquanto não trazer, nós não devemos cair nesse ponto. Sobre a questão ética devemos responder, sabemos o que responder, e devemos passar ao que podemos oferecer. E o que podemos oferecer é, tendo este contexto, as pessoas, especialmente aquelas que se revêem na esquerda e aquelas que não se revêem particularmente ideologicamente em quase nada, mas que só têm a ganhar com o LIVRE, da classe média alta para baixo, porque a outra não tem a ganhar connosco, vai perder connosco. Ou antes, vai ganhar porque vai ter uma melhor sociedade, mas vai perder em termos económicos ou em termos de ganhos que pretendem ter, em capacidade de poder explorar as outras pessoas, os outros cidadãos, mas todos os outros ganham. E nós temos que conseguir que eles entendam e que nos passem o que pretendem para nós chegarmos lá. Porque a outra parte que não pode acontecer e que às vezes a esquerda sofre e nós sofremos menos, mas mesmo assim temos que melhorar, é o solucionismo. Nós temos propostas, mas as soluções encontram-se em conjunto com as pessoas, com o resto de quem está ideologicamente connosco para construir soluções que têm que sempre ser melhoradas para a habitação, para a segurança, para a imigração, para a saúde, e em termos de outros capítulos, como a liberdade e a garantia de direitos, inclusive com a direita democrática. Com todos esses temos que construir, mas sim primeiro com as pessoas. Porque o objetivo é emancipar, deve ser emancipar as pessoas para que tenham melhores condições de vida, libertar-lhes a vida para viverem de modo fruído. E nós é assim que devemos positivamente encarar a campanha eleitoral. Acho que cheguei ao fim. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Sim, como tu mencionaste, nós em Coimbra, de 2022 para 2024, mais do que triplicamos os votos. Nós passamos de cerca de 2.200, livre, para cerca de 6.900. Ou seja, se em 2 anos, na altura, com apenas um deputado, já conseguimos este avanço muito grande, tenho a certeza que agora, com 4 deputados, vamos conseguir continuar a aumentar e tenho a certeza que o facto de termos finalmente uma esquerda verdadeiramente progressista e ecologista agora no Parlamento nos vai permitir conseguir trazer as soluções que as pessoas efetivamente precisam e espero que depois nas eleições legislativas, nos boletins de voto, isso se represente também. Por último, nesta questão, gostava de ouvir o António Girão. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu, efetivamente, a questão destas eleições serem um teste à honra e à ética do nosso atual Primeiro-Ministro é uma questão que eu sei que o PSD, o PS e o Chega vão querer aflorar bastante. No entanto, apesar de só termos 11 meses de governo, nós já conseguimos avaliar também politicamente este governo e eu acho que nós devemos ir por aí. Temas como a imigração, a possível privatização da segurança social, a privatização da saúde, a privatização da educação, o escrutínio político que sempre que alguém queira aceder a dados que estão na entidade para a transparência, serem identificadas as pessoas e ficar o registro da identificação das pessoas que estão a aceder aos dados. Uma voz na Europa que deixámos de ter, algo que já nos tinha acontecido nos anteriores governos da direita, desde o Cavaco Silva, voltámos a ter uma voz muda na Europa. O tema dos direitos das pessoas LGBTIQI+, em que a direita aprovou questões relacionadas com as aulas de, de, de cidadania e até a questão das questões de género. Ou seja, politicamente, nós já conseguimos avaliar este governo e este primeiro-ministro sem ser preciso irmos só à questão da ética do nosso primeiro-ministro e de alguns membros do governo que o compõem. Em todo caso, eu acho que a gente deve fazer sempre o discurso pela positiva, de apresentar uma proposta que possa melhorar e melhore a vida das pessoas. Estou a falar da Semana dos 4 Dias, da herança social, que eu acho que pode ser uma revolução social e um apressar do elevador social, algo que em Portugal é muito premente. Nós somos do país da Europa Ocidental em que o elevador social menos funciona, apesar de termos, depois do 25 de Abril, a questão da educação pública, que melhorou muito o elevador social. A verdade é que nos últimos anos temos reparado que a herança da pobreza continua a ser uma coisa muito comum na nossa sociedade. Uma coisa que estamos a debater e que Portugal ainda não abriu, talvez por esta questão de nós estarmos mudos na Europa, que é a questão das despesas de militares com as despesas sociais, em que parece que temos que converter despesa social em despesa militar, quando existem alternativas até fiscais, sem carregar as classes mais pobres ou as classes médias de conseguir recuperar estas receitas. A questão da habitação, que pusemos o encargo e o benefício do PRR quase todo nas autarquias e esquecemos que temos um Instituto Nacional da Habitação que foi esquecido no PRR. Os transportes, que continua a ser premente e que acho que para uma transição verde é um tema muito importante. A proteção ambiental, vejam que temos aqui no Distrito de Coimbra uma erosão costeira muito forte e que foi com o livro que nós conseguimos pôr a questão do bypass aqui na Figueira na agenda do dia. E, portanto, existem uma série de coisas que nós podemos falar positivamente às pessoas sem ser sempre a falar na questão da ética do Primeiro-Ministro. Outra questão que nós temos reparado, e aí acho que todos nós nos orgulhamos
dos nossos 4 representantes. O livro tem sido sempre o adulto na sala, Peço só que concluas o teu raciocínio, António. Sim, obrigado. Sempre nas moções de censura e na moção de confiança. Fomos o único partido que apresentou propostas para que não fosse só para deitar abaixo. E, portanto, o resto do palco nas próximas apresentações. Obrigado. Muito obrigado, António. Sim, como tu mencionaste, e é muito importante reforçar e relembrar as pessoas que, mesmo ignorando esta questão de ética agora que o Luís Montenegro está a enfrentar, a verdade é que já houve questões éticas anteriores durante a governação do PSD, nomeadamente quando foi trazida a bordo a questão das aulas de cidadania, em que, por incrível que pareça, este retrocesso na conquista de direitos, na liberdade de cada um ser quem é, foi também mais aplaudido no Congresso do PSD, no último Congresso, que, por incrível que pareça, apesar de nome ser social-democrata, a verdade é que a última coisa que o PSD é atualmente é social-democrata e, portanto, obrigado por teres trazido este tema. Muito obrigado por todas as vossas questões. Efetivamente, falamos de muitos temas diferentes, mas acredito que o consenso é que o nosso objetivo agora deve ser transmitir a nossa mensagem de esperança para a população e trazer as medidas que efetivamente vão melhorar a vida dos portugueses. Gostava agora de saber também, caso sejam eleitos, como planeiam trabalhar em conjunto com os outros eleitos e com o partido. Esta seria agora a segunda questão do nosso debate. Cada um tem também 4 minutos para esta questão e gostava agora de ouvir primeiro o José Gomes Duarte. Bom, esta é uma boa questão. É assim, eu vou falar não só a título pessoal, mas o que eu acho que deve ser comum a todos os eleitos pelo nosso partido. Nomeadamente, tem que existir o respeito pelo princípio da sua autonomia. Acho que o partido não deve, o partido ou os militantes ou os membros apoiantes não devem ter um espírito de condicionar o trabalho dos eleitos ou das eleitas, e esse é um princípio que tem que ser levado a sério e tem que ser respeitado. Por outro lado, também creio que é dever do eleito respeitar aquilo não só que se comprometeu, nomeadamente com o programa eleitoral, mas também ao longo da atividade parlamentar, ao longo das sessões legislativas, ouvir as bases, não é? O que se diz comumente ouvir as bases, não é? Portanto, ouvir o que os órgãos do partido, as indicações dos órgãos do partido, ouvir não só os órgãos do partido, mas também daquilo que sai dos congressos e das decisões importantes do partido, e sempre num espírito de boa fé, não é? De respeito pela ética republicana, e sem portanto, sem uma lógica de competitividade, sem atropelos pessoais entre os eleitos ou com outras pessoas não eleitas, mas que façam parte dos órgãos do partido e que tenham responsabilidades no partido. Mas sim, é orientar-nos por um conjunto de princípios e por um conjunto de valores, que à partida não deveríamos ser nós no LIVRE os únicos a partilhar, deveriam ser todos os partidos, nomeadamente esse princípio de respeito pela autonomia parlamentar, pelo princípio, os valores da ética e as virtudes da ética republicana, e sim, e creio que é isso. Passo já a minha palavra ao outro, porque assim evito estar a repetir-me e a tirar tempo a esta sessão. Muito obrigado, José. Tu mencionaste um tema que é muito importante, que é o foco na cooperação em vez da competitividade entre candidatos e candidatas. A verdade é que este nosso processo de primárias é um processo cujo objetivo é construir uma equipa, não apenas escolher um cabeça de lista ou apenas numerar uma lista, e portanto este foco na cooperatividade foi sempre um foco do LIVRE desde o início da sua criação. Muito obrigado pela tua resposta. Gostava agora de ouvir a Andréa Nabeiro. Muito obrigado. Sim, ora,
Primeiro, respondendo à questão então de como é que planeava trabalhar, com bastante humildade, começar já por aí, humildade de aprender e dar, uma vez que para mim isto é tudo uma novidade e não tenho experiência e background, e o partido já fez, o partido já fez 11 anos, há pouco tempo, e tem à frente pessoas muito experientes e capazes, e por isso perceber que há toda uma equipa que está para além do que é às vezes visível, dos ecrãs, que trabalha e que dá o seu melhor. E por isso o mínimo que posso fazer, e qualquer um de nós pode fazer, é dar também o seu melhor na defesa das bandeiras do LIVRE, que são as nossas. E por isso, quando se casam os valores, também não há verniz para estalar. Imagino que não seja fácil inteirar-nos de tudo e que haja aqui uma separação também de pastas e de temas, consoante o que as pessoas possam melhor estar inteiradas. Em todo o caso, o livro também tem uma particularidade, que é ser constituída por membros e apoiantes com conhecimentos vários, o que é ótimo nesse enriquecimento conjunto, porque acredito que é na diversidade que nós construímos melhores soluções, pois são criadas aqui a partir de pontos de vista diferentes. Outro ponto positivo é também a envolvência constante com membros e apoiantes e restante comunidade, onde há aqui a oportunidade dos demais auxiliarem com a criação de documentos e darem a sua opinião nos plenários e haver aqui uma participação de toda a comunidade nas atividades que vão existindo. O partido tem-se esforçado imenso com os poucos recursos humanos que tem em estar próximo das instituições, das associações, dos membros e apoiantes, seja presencialmente ou em atividades remotas, e em se deslocar também aos núcleos e darem a conhecer o que é que tem feito e todos os desenvolvimentos na Assembleia. E isso parece que deve-se continuar a manter essa linha e ainda de criar também uma espécie de linha de apoio aos núcleos, para que os possa também sempre ajudar na preparação de atividades e debates, por forma a que também as pessoas depois, quando participam em cada um dos territórios, possam estar mais preparadas e conseguir ter sempre a informação atual de o que é que vai acontecendo na Assembleia para falarmos a uma só voz de forma mais forte. E penso que para já são estas as ideias que trago. Obrigada. Muito obrigado, Andreia. Como tu mencionaste, é muito importante nós irmos ter com os membros e apoiantes, falarmos com os mesmos, porque não se faz uma campanha sozinha. É todo o partido e todas as pessoas que nos estão próximas que nos vão ajudar a conseguir chegar mais perto de eleger uma pessoa no futuro, ou quem sabe até mais. Portanto, muito obrigado pela tua resposta e gostava agora de ouvir o Gonçalo Mano. Filipe, estava melhor agora. Falar nisso, em termos do áudio, estava melhor agora. Se for eleito, vamos ser eleitos todos. Temos de ter essa confiança. Vamos a isso. Olha, aprender. Primeiro, aprender. Nenhum de nós foi deputado da nação, portanto, há muita coisa que, como a Andrea disse, escapa, que está para lá do ecrã. Portanto, há todo um conjunto de procedimentos que eu vou ter que aprender e vamos ter que deferir a quem já lá está há mais algum tempo e aprender com estas pessoas e absorver ao máximo a informação para conseguirmos efetivamente sermos úteis. E depois, para mim, o trabalho em conjunto é muito simples. Portanto, primeiro que tudo, e eu acho que é fundamental, é um bocado funcionar como o NT Coimbra. Portanto, seja os elementos do GCL ou não, as pessoas não se veem. Acho que é importante as pessoas darem-se bem. As pessoas terem uma relação pessoal, não têm que ser os melhores amigos da história, mas quer dizer, mas se terem próximos, portanto, haver uma cordialidade, um respeito, uma proximidade, uma capacidade de trabalhar em conjunto. Depois, e isso tem que, para mim, tem que se transferir para o grupo parlamentar. Acho que ajuda. Não, vai haver sempre diferenças, porque os partidos são mesmo assim, são uma coligação de pensamentos, e esta coligação de pensamentos, eu não vou concordar com todas as coisas que me forem ditas, não vão concordar com tudo o que eu digo, mas tem que haver cordialidade e capacidade de trabalhar em conjunto e chegar dentro daquilo que são os valores do LIVRE, chegarmos a bom porto. Depois, aproveitar os círculos temáticos, que acho que é fundamental, ou seja, há imenso trabalho feito todos os dias dentro dos círculos temáticos, ok? Portanto, nós não sabemos, não somos especialistas em tudo, não somos tudólogos, temos essa noção, e aquilo que a Andrea comentou da humildade, para mim é muito isso, ou seja, não termos a ideia que somos tudólogos, aproveitarmos os nossos círculos temáticos para aprender coisas e para
agarrar nesse conhecimento e transferi-o para propostas dentro daquilo que é a Assembleia. E por fim, os núcleos territoriais. Ou seja, nós deslocarmos aos núcleos territoriais, falar das necessidades específicas. Eu dou um exemplo muito simples. Aproveitámos, o Paulo teve uma vez agora recentemente em Coimbra e eu comentei com ele que estava no início do processo de adoção. Ok? E uma das coisas que me incomodou não foi pelos 5 euros que eu tive que pagar por uma certidão, mas tipo, acho que era bonito e acho que era um sinal positivo nós dizermos às pessoas que vais adotar é um processo longo, demorado, até doloroso, mas tudo o que seja custos, taxas e emolumentos, pá, não pagas. Eu acho que era mais do que justo. Foi uma coisa que eu até comentei com o Paulo, e isso tem que ser o trabalho junto aos núcleos territoriais. Isto é uma pequena coisa, é só um pequeno exemplo, mas nós podemos transferir para coisas muito maiores. O exemplo do bypass que o António comentou é um excelente exemplo. Ou seja, é um trabalho do núcleo territorial de Coimbra que depois teve que se transferir para aquilo que é o trabalho do grupo parlamentar. Okay? Portanto, ouvir os núcleos territoriais, saber as necessidades específicas de cada região, ouvir os círculos temáticos e perceber as melhores práticas que se andam a fazer dentro de cada tema, okay? E de trabalhar em conjunto e dar-nos bem e compactuar e convivermos todos com os valores do livro e defendermos os valores do livro. Acho que é esta o principal. Muito obrigado, Gonçalo. Tu trouxeste vários pontos importantes, sendo um deles a necessidade de haver uma proximidade entre os camaradas que efetivamente vão estar a fazer a campanha, porque só um trabalho em uníssono é que nos vai conseguir e permitir chegar mais longe e levar as nossas ideias à população. E para além disso, também como tu falaste, nós temos os nossos círculos temáticos que nos são muito importantes, muito carinhosos e que fazem muito trabalho que nos depois vão permitir dar apoio a quando chegarmos à população e a conseguirmos trazer medidas específicas dentro de cada tema que preocupe mais cada eleitor. Portanto, agradeço-te por esta resposta. Gostava agora de ouvir a seguir o Pedro Cravino Serra. Olá. Bem, primeiro torna-se difícil, depois de tudo o que eles disseram, dizer algo melhor que eles. Portanto, não vou dizer algo melhor que eles. Acho que vou dizer uma coisa que me deixa satisfeito. Diz ali os eleitos. Portanto, é espantoso. Está toda a gente, a Comissão Eleitoral em primeiro lugar, a achar que pelo menos 2 pessoas vão ser eleitas por Coimbra. Isso seria excelente para. E o espanto anima a alma, nós vamos nessa. Seria excelente para nos juntarmos ao Rui Tavares, à Isabel Mendes Lopes, ao Paulo Moastro e ao Jorge Pinto, que certeza que vão ser eleitos, mais uns quantos e outras pessoas que irão ser eleitas noutros círculos, e nós aqui apostamos, se não forem 2, que é 1, e que esse 1 vai nos representar muito bem. Tudo o que foi dito já pelos meus camaradas, a disponibilidade e a humildade, porque vamos chegar lá sem ter participação no que é que está na Assembleia da República, por melhor que estejamos informados. Havendo assim um número, 2 mãos cheias de deputados, significa que há muito mais coisas que se podem fazer. E, portanto, o trabalho em equipa tem que ser fundamental em termos de eficiência e de aproveitamento de um número tão grande. E mesmo que seja mais pequeno, será também sempre a forma de trabalhar. Porque o objetivo, de novo, é tirar partido de todas as ferramentas e recursos que já existem no LIVRE, que foram construídos ao longo destes 10, 11 anos. Já foram aqui falados, os círculos temáticos, os grupos de trabalho da Assembleia, tudo o que resultou dos congressos, dos programas que estão para trás, os grupos de discussão, saúde, por exemplo, é um que me é caro. Não há um sobre a habitação no círculo temático de esquerda, tem muita coisa sobre isso. E depois é preciso fazer a outra parte, também já foi parcialmente aqui falado, que é a ligação com, no nosso caso em particular, com o núcleo territorial e com o excelente trabalho que vem sendo a ser feito pelo Grupo de Coordenação Local em Coimbra. Já houve vários. Nós já temos algum track record aqui em Coimbra, inclusive em muitas eleições, em muitas campanhas, e obviamente todo o trabalho que foi feito de chegar a associações, de chegar e levar esses dados e esse contributo e o que eles sabem e nos podem passar para ajudar a fazer legislação. Por exemplo, nós contribuímos imenso na primeira versão da lei para o Passo Ferroviário Nacional,
com a questão dos urbanos de Coimbra, que eram dos únicos urbanos na DCP, eram os únicos que estavam fora. Entretanto, a coisa já é muito melhor que isso e nós também contribuímos. Com a situação do bypass na Figueira, com coisas que é preciso levar também, como por exemplo a Associação da Lagoa da Vela, em Quiaios, em que é preciso ajudar a que se promova a economia local e que se baseie numa economia desta natureza e de tirar partido da natureza especial que ali existe, evitando campos de golfe, que é o que querem levar para lá, e quem diz ali, usá-lo como exemplo e a legislação servir para muitos sítios em Portugal e, portanto, mostrar que o livro tem uma abordagem ecologista séria, responsável e de favorecimento da natureza e das pessoas, e no processo de colaborar com o Núcleo Territorial de Coimbra. Há uma coisa que era interessante garantir o nosso eleito ou eleita, que é, à segunda-feira, em Coimbra, a escutar as pessoas com a ajuda da organização do GCL, que vai garantir que vamos a todos os concelhos do Distrito de Coimbra para escutar as pessoas, trazer as mensagens dela. São 12 ou 13 concelhos, eu não os sei todos de cor, mas é fácil consultar, não é? Não é ficar por Concelho de Coimbra, que já é, dentre todos, o mais beneficiado, onde, por exemplo, é preciso combater a iniquidade. Só um dado pequenino, Coimbra, para lá dos Açores e da Madeira, é onde o coeficiente Gini que Peço mede só a que conclua o teu iniquidade, raciocínio, a Pedro. desigualdade é a maior. E, portanto, era bom abordar isso. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Tu mencionaste num ponto muito importante que eu penso que toda a gente aqui neste painel concorda, que é o facto de que nós já temos 10 anos de trabalho efetuado. 10 anos de CTs, de QTs, de trabalho parlamentar efetuado, e todo este trabalho vai servir para também apoiar os candidatos e candidatas para no futuro conseguirem mais facilmente transmitir as nossas ideias e possivelmente, acreditamos que sim, também fazer um melhor trabalho depois na Assembleia da República. Muito obrigado por essas palavras. Gostava agora de ouvir, por último, nesta questão, o André Chichorro de Carvalho. Só mesmo antes de começar, eu só quero me confirmar, não era o António Girão antes, porque dentro da lista que meteram aqui no chat, Sim, sim, tens toda a razão, desculpa, é o António Girão primeiro. Ok, o que é que eu posso dizer? Se eu for eleito, e esperamos que tenhamos uma boa representação de Coimbra pelo LIVRE, antes de mais, a pessoa que for eleita não é eleita unipessoal, é eleita por um partido. E, portanto, iremos trabalhar em conjunto com o partido e dentro da rede do partido, ou seja, o partido é uma rede que é composta pelo grupo parlamentar, pelo grupo de contacto, pelos GCLs, pelos NTs, pelos círculos temáticos, e todo este trabalho pode ser aproveitado em rede, e quanto mais gente tivermos neste grupo parlamentar, mais este trabalho que já está feito e que ainda vai ser adicionado, mais vai ser aproveitado. Obviamente que, sendo uma pessoa que, vendo aqui e com bastante orgulho nesta lista com pessoas muito jovens, eu já estou numa fase mais avançada, digamos que tenho quase tanta experiência profissional como alguns têm de idade biológica, mas tenho essa experiência de várias áreas que vai me permitir também ser mais um contributo dentro do grupo parlamentar para que o trabalho possa ser feito de uma forma também mais coesa com os restantes elementos da rede. Um, Obviamente, eu acho bastante importante que a pessoa ou que o grupo parlamentar continue a fazer o que fizeram na última legislatura de reuniões com os núcleos. Nós tivemos pena de só termos tempo para uma, mas, mas acho que é muito importante e frutífero vir os deputados da nação até às populações para ouvir a população e apresentar o relatório de trabalho que estão a fazer. E, portanto, acho que é bastante importante e acho que seria um ótimo trabalho para continuar a fazer.
E eu acho que, sendo o penúltimo, já não há muito mais para dizer depois dos meus colegas. Obrigado. Muito obrigado, António, e peço desculpa por ter avançado à frente há bocado sem querer. Tu mencionaste um Sem ponto problema. muito importante. Sim, tu mencionaste um ponto muito importante, que é o facto de que os deputados eleitos irem efetivamente aos núcleos, relatarem as suas experiências, indicarem o trabalho que estão a fazer, também consegue mais facilmente motivar os nossos membros e apoiantes para irem para a campanha, para se candidatarem a primárias e para ajudarem o LIVRE a avançar com as suas ideias. Agora sim, por último, gostava de ouvir o André Chichorro de Carvalho. Obrigado, Filipe. E agora encontro-me na posição oposta de há bocado tinha tanta coisa para falar, nem sabia por onde começar. Agora já muito foi dito, mas eu gostava também de dar algum contributo nesta discussão. Em primeiro lugar, eu gostava de falar um bocado da forma de estar, não só enquanto candidato, mas eu acho que a forma de estar que nós todos temos, e eu aprecio que tenhamos essa visão, que é de nós estamos a fazer algo não por nós, mas algo que é maior que nós. Ou seja, eu acredito que todos nós aqui concordamos e queiramos ver mesmo em prática aquilo que é a visão do LIVRE na nossa sociedade, com algumas diferenças aqui e ali, mas no geral, eu acho que em termos dos princípios e da maior parte das soluções, nós estamos muito em acordo. E, portanto, é uma forma de estar que é muitas vezes oposta àquilo que nós vemos nos outros partidos, que é efetivamente uma forma de estar de que estamos a trabalhar para algo porque reconhecemos que esse algo é mais importante do que nós e, portanto, é aí onde nós gostamos de estar. E eu gostava também de trazer aqui uma outra palavra-chave para este ponto, que é a palavra-chave do diálogo. Não só diálogo com os núcleos territoriais, com os círculos temáticos, mas diálogo constante e responsável com a sociedade civil. E quando nós falamos em diálogo, eu trato disto muito e ensino muito quando estou a dar formações sobre debate. Debate e diálogo não é só falar e expressar e dizer nós temos estas soluções. É também ouvir e construir em conjunto, e eu acho que é aí que temos as nossas maiores forças. E este debate não pode ser só em campanha, e lá está. Quando estamos efetivamente em posições de poder, é da nossa própria responsabilidade de continuar e ainda intensificar esse mesmo diálogo com a sociedade civil. Isso implica fazer essas ligações que são muitas vezes importantes, implica falar com as pessoas que estão efetivamente neste momento a fazer campanha contra a erosão da nossa costa costeira, entre ir falar com muitas outras entidades que trabalham com a população imigrante, entidades que trabalham com situações de precariedade e ter esse mesmo diálogo aberto e diálogo inclusivo, porque se as pessoas, quando estão alienadas, podem seguir por duas vias. A primeira via é sentir-se que não há esperança, não se sentem representadas e não se importam se o sistema todo vá abaixo, e aí é onde o Chega e os populismos florescem, ou se sentirem incluídos e se sentirem ouvidos e se sentirem que fazem parte, vão querer construir em conjunto. E isso implica levar estes representantes à Assembleia da República, dar-lhes voz, e isto em coordenação com todas as estruturas do livro. Eu acho que esse é o ponto central que o livro deve tratar, e eu costumo sempre dizer muito que é preciso estar em todos os espaços mais periféricos, mas estar não é apenas ir lá de vez em quando dizer umas coisas. Estar é efetivamente conviver, criar laços de confiança, principalmente, e sentir que crescemos juntos e crescemos com a sociedade civil. Nós, dentro do Partido Livre, temos imensas pessoas da sociedade civil que vieram para este partido porque também se sentem que conseguem contribuir com a sua experiência, e é aí que nós devemos trabalhar e que nós devemos puxar aquilo que são as nossas forças motrizes do partido e de fazer ligação para as comunidades e a Assembleia da República e os espaços políticos. E, portanto, eu acho que, no fundo, é a forma de estar que eu vejo para qualquer tipo de eleito do LIVRE. Muito obrigado, André. Tu mencionaste um tópico muito importante, que é o facto de que esta ouvir e construir em conjunto, uma das forças principais do LIVRE. Este diálogo com a sociedade civil permite-nos combater o populismo, porque se as pessoas não se sentem envolvidas na política, conseguem mais facilmente cair num discurso de que o sistema não lhes está a dar o que efetivamente deveria,
e nós temos duas formas de combater isso, ou ser antissistema e populistas e dizer que não há forma de haver representação atualmente da população, ou então, efetivamente, conversar, estar perto da sociedade civil, e aí sim os mesmos estarão e sentirão-se envolvidos com a política. Muito obrigado por todas as respostas, foram todas muito interessantes e trouxeram todas bastante ao debate. Gostava agora de ouvir um pouquinho mais sobre cada um de vocês, porque é que cada pessoa deve efetivamente escolher-vos para encabeçar possivelmente esta lista agora à Coimbra, e gostava de ouvir que declarações finais gostavam de deixar para os nossos ouvintes. Agora, nesta questão, gostava de ouvir primeiro a Andreia Nabeiro. Certo. Eu não vou falar tanto de mim e vou falar mais em termos de contexto. Ora, indicar que algo que parece que é óbvio, que é a história de Portugal dos próximos anos não está escrita, pelo que será aquilo que nós hoje fizermos. E por isso é inegável também que não vamos começar a escrever esta história do zero, uma vez que até somos um dos países mais antigos da Europa e com fronteiras definidas há mais tempo, e a nossa história já começou há 882 anos. Contudo, talvez nessa altura não imaginassem que o pequeno condado portugalense pudesse ser mais do que isso, e foi. Por isso acho que também devemos olhar para a nossa história observando as várias crises pelas quais fomos passando e que também como é que nós as ultrapassamos. Embora os tempos possam ser outros, a história é muitas vezes uma boa conselheira e pode-nos dar algumas pistas de momentos-chave, de como é que houve avanço e retrocessos, como é que as pessoas lidaram na altura. E isso pode ser algo útil. Encontramos-nos também no ano das comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões, e embora possamos ser, e bem, críticos sobre esse período dos descobrimentos, sobre o próprio conceito, se faz ou não faz sentido, acho que há algo que é inegável, que é o orgulho quando pensamos nessa época. E esse orgulho de imaginar Portugal no seu esplendor, e um Portugal que se fez grande e que chegou a vários cantos do mundo e que levou a língua portuguesa longe. Acho que não devemos ser saudosistas nem messiânicos à espera de um Dom Sebastião que nos tire das trevas, e também o slogan patriótico e nacionalista americano do Make America Great Again também não nos serve. Somos, acima de tudo, europeístas e defensores dos valores da construção da União Europeia. Mas esta união é tanto mais forte quanto mais forte foram os seus próprios Estados que a constituem. E não podemos querer uma união de 27 onde apenas alguns decidem. Esta força não se mede pelo tamanho geográfico e não podemos achar que somos sempre pequeninos. Nós não consideramos os Países Baixos ou Luxemburgo como pequeninos e inferiores, embora tenham um menor território do que nós. Então, por que é que nós achamos que somos pequenos? Eu acho que temos que olhar para as nossas capacidades. Acho que é uma questão de escolha de rota, e Portugal tem pessoas qualificadas, tem diagnósticos feitos, e acho que o que é preciso agora é ter uma vontade de agir. É preciso ter coragem para desafiar e para mudar. E o LIVRE é esta lufada de ar fresco que a nossa democracia precisa, e por isso é importante alertar para a importância das eleições e na capacidade individual de cada um de nós de fazer escolhas dos seus candidatos. Passados 50 anos da democracia, é preciso relembrar à população esse direito que tanto custou a muitos outros, este direito de votar, e perceber que temos um caminho para percorrer e exigir uma sociedade uma sociedade forte, crítica, exigente e participativa. O LIVRE pode fazer a diferença e, assim como o país, o LIVRE não está condenado a uma subrepresentatividade, e gostava de terminar como terminei no primeiro debate, que é: o LIVRE pode e deve ter destaque e palco, pode e deve assumir responsabilidade sobre a condição do país, pode e deve lutar pela justiça, equidade, solidariedade e ecologia. E assim termino. Obrigada. Muito obrigado, Andreia. Tu mencionaste um tema muito importante, que é efetivamente a história. A verdade é que o ciclo pelo qual nós estamos a passar agora já se repetiu em ciclos passados na nossa história, e é importante aprendermos com os erros que já aconteceram para conseguirmos combater os mesmos problemas e evitar que voltem a acontecer. Muito obrigado por trazeres isso também aqui para este debate. Gostava agora de ouvir as declarações finais também do Gonçalo Mano. Tal como a Andreia, também não vou falar de mim. Para isso temos as pessoas que vão votar e que vão olhar e vão ver este debate e vão tomar as suas conclusões.
Primeiro que tudo, parabéns a todos nós. Cá em governo é preciso organizar umas primárias, as pessoas têm que tirar tempo da sua vida pessoal, e incrível a mobilização. Um grande abraço também para o Gabriel e para o Ângelo, que não estão aqui e que também merecem o nosso afeto por se terem apresentado a primárias. Esta participação que nós estamos a ter e esta capacidade de mobilização, não só em Coimbra, como nos restantes círculos, tem sido inspiradora, tem sido incrível. E isto também nos diz, aproveitando o caminho da história, faltam 18 anos para os 900 anos. Uau. Aproveitando este caminho, Portugal só foi grande quando foi aberto ao mundo. Mais podemos discutir tudo isso dos descobrimentos, não tem lugar aqui neste momento, mas nós só fomos grandes e só conseguimos efetivamente ser grande enquanto nação, enquanto país, quando fomos abertos ao mundo, quando recebemos pessoas, quando aprendemos com os outros. E o caminho que o livro preconiza é exatamente este: aberto aos outros. O que é que eu te dou a ti? O que é que tu me dás a mim? O que é que aprendemos uns com os outros? E o caminho para a felicidade, para termos um Portugal melhor, não é uns constar aos outros, não é aquele tem aquela cor, tu assustas-me, o meu trabalho está a ser roubado por ti. Não é isso. O caminho é receber bem e ser aceite. E este é o caminho, e só assim é que Portugal vai crescer e vai evoluir enquanto nação, enquanto economia, e termos a capacidade de ter um país incrível. Porque as condições estão aqui. Só preciso que me deem a oportunidade a nós, elementos do LIVRE, elementos que vêm pela positiva, para imprimir essa capacidade de crescer e de fazer crescer Portugal. E eu acho que o caminho passará por aí, porque nós vamos ser uma alternativa às nuvens negras que estamos a enfrentar, e temos que nos evidenciar pela positiva. Eu acho que esse é que é o caminho, tanto do livro como para Portugal, para ser um país ainda melhor do que aquilo que já é. E boa sorte para todos nós, está bem? Muito obrigado, Gonçalo. Tal como tu mencionaste, é importante a abertura aos outros, o ouvir os mesmos e o trabalhar em conjunto, porque é isto que vai efetivamente permitir-nos atingir um futuro melhor para os portugueses. Não vai ser um fechar-nos a nós próprios que nos vai permitir conseguir trabalhar estas questões, compreender os problemas. Não. Isto tem de ser um trabalho feito de forma cooperativa e muito obrigado pelas tuas palavras. Gostava agora também de ouvir as declarações finais do Pedro Cravino Serra. Obrigado, Filipe. Nós temos uma hipótese de eleger uma representante para o Parlamento aqui por Coimbra. Isso, logisticamente, coloca-se entre conseguir 16 a 18 mil eleitores. Se houver pouca ou muita participação. Vamos ter que nos esforçar muito. Mas também já da última vez nos esforçámos para triplicar, porque é isso, é quase triplicar outra vez. Só que nós vamos fazê-lo. Esta equipa e todos os outros que não estão aqui do GCL Coimbra. Vai ser uma campanha fantástica. Depois, enquanto candidato, gostaria que o partido apostasse nesta campanha numa temática que é do partido, mas que está um bocadinho afastada e que torná-la agora uma aposta. Porque beneficia o país todo e Coimbra também. Que é, juntando duas coisas, é a regionalização, mas não deve ser posta atirando e preparando-se para ser chumbada pelo PSD, porque não a quer, e pelo PS, porque talvez não a queira, ou talvez a queira. Não. Começar por pensar que isto vai ser possível num ciclo de 4 anos, com alguma normalidade, e com isso apostar noutra coisa também, que é uma das nossas bandeiras e que não é de mais nenhum partido, que é as Assembleias de Cidadão. Porque a regionalização, se for escolhida como um dos temas da Assembleia de Cidadão, pode ser explicada, porque as pessoas vão participar e vão perceber onde é que vêm os ganhos da regionalização.
E isso vem de conhecer outros exemplos, vem de perceber de que é que estamos a tratar e vem de perceber que vão ter mais democracia junto de si, as pessoas, os seus representantes mais perto. E é por aí que gostaria de convencer depois os membros e apoiantes agora e depois mais tarde os meus camaradas a que isso fosse um tema de campanha. Dito isto, viva o livre, vamos à campanha. Obrigado, Pedro. Tal como tu mencionaste, se nós continuarmos com o nosso ritmo de crescimento em Coimbra e voltarmos a triplicar a votação, a verdade é que muito provavelmente teremos uma pessoa eleita para a Assembleia da República, portanto é continuar a trabalhar para que isso aconteça, relembrando também, como tu mencionaste sempre, a questão da regionalização, que é muito importante para algumas pessoas no Círculo de Coimbra e que não é preciso só trazer o tema a debate, é preciso também trabalhá-lo com o objetivo de que o mesmo passe na Assembleia da República. Isso também é muito importante de acontecer. Gostava agora de ouvir as declarações finais do António Girão. Ora, uma coisa com a qual eu não me identifico é que o país se resigne à sua posição de país periférico, país pequeno, como a Andrea falava, a Holanda até é mais pequena do que nós e ninguém lá se acha pequeno. E eu acho que nós não somos um pequeno país, somos um grande país, eh, central na política atlântica, central na Europa, central em muitos fóruns onde o país pode e deve estar, e portanto eu acho que nós no LIVRE vamos continuar a querer que este país seja grande. Aqui falar que uma das políticas e o que deu nascimento a este partido foi o diálogo à esquerda, diálogo com a sociedade civil, e, por exemplo, só pegando no que o Pedro há pouco estava a dizer sobre o campo de golfe da Figueira, é possível fazer um campo de golfe sem ter grandes impactos ambientais, bastando mudar o campo de golfe 100 metros. E isto, nós sabemos isto porque estivemos a ouvir associações ambientais e pessoas que percebem, conhecem o local, e muitas vezes isto faz falta nos outros partidos, mas no LIVRE isto faz parte do nosso ADN. Obviamente, voltar a ter como bandeira a regionalização, o círculo de compensação, que foi algo que a direita e o PS reprovaram na última legislatura, mas que acho que devemos voltar com ele à Assembleia, porque, como se costuma dizer, água forte, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E pode ser que algum dia se consiga voltar a ter este tema e que este tema seja uma realidade. Um, Outra questão que eu acho que não devemos esquecer é os trabalhadores. Tal como o Bernie Sanders disse na campanha eleitoral do Partido Democrata, os trabalhadores são a base da esquerda. E, portanto, não esquecer que no país existem trabalhadores que estão a sentir-se órfãos por uma parte da esquerda e muitos deles estão a ir para a direita. E pronto, temos muito trabalho. Obviamente que qualquer que seja o candidato do nosso distrito vai ter o apoio de todos, do GCL, do NT, e portanto vamos à luta. Espera-nos uma grande campanha, dura, mas com um objetivo bem vincado, que é eleger pelo menos uma pessoa do distrito de Coimbra pelo LIVRE. Portanto, camaradas, vamos lá. Muito obrigado, António. Como tu mencionaste, o LIVRE sempre foi favorável e sempre trouxe à mesa a questão de que só trabalhar em conjunto com forças de esquerda é que vamos conseguir um trabalho mais forte e melhor para o país. E também mencionaste a questão do Círculo Nacional de Compensação,
que muitas vezes acaba por fazer com que o eleitorado sinta que não pode votar no partido que efetivamente o representa, apenas porque em alguns distritos pensa que não há possibilidade de haver um eleito por esse partido. Isso é algo que nós devemos continuar a trabalhar, continuar a trazer à mesa e, tal como tu disseste, a água mal limpada, pedra dura, tanto bate até que fura, portanto temos de continuar a trazer o tema para que ele um dia destes acabe por passar e acabe por permitir à população que possa votar em quem queira. Muito obrigado pelas tuas declarações finais. Gostava agora de ouvir também as declarações finais do André Chichorro de Carvalho. Obrigado, Filipe. Eu aprecio muito a Andreia e o Gonçalo não falarem tanto deles, mas agora até me sinto um bocado mal porque eu quero falar um bocado sobre mim, até porque não estou assim tão habituado a fazer este tipo de candidaturas. A minha participação política sempre foi muito ligada ao associativismo, sentia sempre que, por um lado, tinha um impacto mais direto, ou seja, quando passei pela União dos Socialistas Europeus, era aí que eu acreditava que podia ter algum tipo de impacto. Quando trabalho para a Sociedade de Debates na Universidade de Coimbra, vejo as consequências diretas daquilo que são as minhas ações, desde ver pessoas a ganharem pensamento crítico, ver pessoas a conseguirem falar melhor e serem mais confiantes para expressarem suas ideias. Eu muitas vezes fui buscar aquilo que era ah, esses pequenos momentos como fonte de motivação, até porque depois via a participação política mais direta de forma muito negativa. Sempre fui muito aliciado por juventudes partidárias, pelos piores motivos, e portanto sempre me fui afastando. O ano passado tive a minha primeira experiência de candidatura nas primárias para as eleições europeias, aprendi muito e principalmente ganhei coragem a participar no LIVRE em particular, porque o LIVRE acaba por se demarcar de forma diferente. Ou seja, temos este espaço aqui que nós estamos a ter entre nós todos, em que estamos aqui a falar, discutir, a concordar, a discordar, e principalmente porque o primeiro passo é das próprias pessoas. As próprias pessoas sentem necessidade de expressar e encontram aqui um espaço. E portanto, todo este, todo este estrutura que foi montada até agora deu uma confiança, eu espero que dê confiança a muitas mais pessoas de darem um passo à frente e sentirem que podem também ter um impacto, não sozinhos, claro, mas através deste coletivo que somos nós e deste trabalho em equipa que claramente vamos fazer. E eu sinto que isso também me dá assim um espírito de compromisso e independentemente de quem estiver à frente nestas primárias, podem contar comigo, ou seja, eu normalmente costumo estar sempre naquela onda de tenho sempre muita coisa para fazer, mas eu acho que é mesmo importante nós aqui nestas eleições legislativas em particular, por todo tipo de questões que estão em causa, é importante e vai ser mesmo a minha prioridade e lamento mesmo muito para os meus patrões, mas vou mesmo declarar muito, cada vez que houver uma ação de campanha necessária, independentemente de onde eu estiver na lista, podem contar comigo e é aqui que eu gostava de terminar esta minha intervenção exatamente nesse espírito, que aquilo que faz diferença muitas vezes é o tempo e a dedicação das pessoas e exatamente por causa da estrutura e por causa das pessoas que encontrei aqui e de todo o acolhimento que encontrei, eu acho que é mesmo algo que nós precisamos não só para Coimbra, mas também em todo o país, e isso, no fundo, pronto, estou aqui com o compromisso e com a dedicação que será preciso para triplicar ou quadriplicar os nossos votos em Coimbra. Viva o LIVRE! Obrigado, André. Tal como tu mencionaste, e nesse aspecto eu acredito que todos os nossos candidatos, não apenas tu, estão aqui com o objetivo de depois contribuírem ao máximo para a sua campanha, independentemente de depois ser cabeça de lista ou não, ficar na primeira ou sexta posição. Acredito que acabe por depois ser indiferente, porque estamos todos aqui com um objetivo, e o objetivo é de trazer as ideias do LIVRE para a frente, trazer ideias que ajudem a população para a frente e conseguirmos melhorar o nosso resultado em Coimbra. Portanto, muito obrigado pela tua intervenção. Gostava, por último, de ouvir o José Gomes Duarte, as suas declarações finais para terminar este debate. Bom, eu subscrevo tudo o que foi dito até agora, por todos os meus camaradas. Agradecer à Comissão Eleitoral por ter organizado estas primárias em tempo recorde. Imagino que tenham sido apanhadas um pouco de surpresa, toda a gente foi, mas é particularmente exigente para aqueles que têm que organizar um processo de primárias
com um partido que já não é um partido de há 10 anos atrás, é um partido com muito mais candidatas e candidatos, e dizer que eu, desde que me juntei no LIVRE, há 10 anos atrás, nunca tive uma ambição pessoal. Isto era uma coisa, o Pedro se calhar recorda-se disso, nós organizávamos em cafés e discutíamos ideias e era muito isso, não é? E hoje em dia replicamos isso numa escala maior, porque temos mais pessoas que querem ouvir o que o LIVRE tem para dizer e querem participar. E eu acho que, independentemente do ordenamento da lista, eu acho que eu acredito genuinamente nas propostas do LIVRE e no quadro ideológico do LIVRE, dentro daquilo que é um partido progressista, um partido verde, um partido ecologista, um partido europeísta, que veio para criar uma certa convergência, para criar uma convergência à esquerda, para organizar uma resposta àquilo que é aquilo que tem vindo a ser as tendências dominantes da direita e da governação da direita. E dito isto, o meu contributo e aquilo que vou desejar sempre é dar o máximo por aqui, dentro das possibilidades que cada um tem e que eu tenho, visto que eu, por acaso, eu vivo em Lisboa atualmente, para já, pelo menos. Não é algo que eu queira fazer de vida, mas para já estou aqui. Pronto, e podem contar comigo para todas as ações e para discutir ideias e para dar força ao LIVRE, porque só com mais eleitos e com mais pessoas e levando a mensagem a sítios recônditos como, por exemplo, a minha vila nos arredores de Coimbra, em Pereira, só chegando a toda a gente e só passando a nossa mensagem e só dando força ao LIVRE e discutindo ideias e contribuindo com novas ideias também, é que vamos conseguir mudar o país, mudar a minha vila, mudar a nossa região, mudar a cidade, fazer avançar todas estas propostas que já foram faladas aqui, desde o ponto de vista das questões associadas ao trabalho, às questões associadas à ecologia, às questões associadas ao nosso sistema político. E pronto, boa sorte a todos, boa sorte a todas. Vamos conseguir. Eu tenho um otimismo realista, eu não sei se vamos triplicar os nossos votos, mas tenho a certeza que vamos aumentar a nossa votação e é para isso que acho que devemos todos trabalhar. Obrigado, José. Tal como tu mencionaste e todos os outros candidatos e candidatas mencionaram também, a verdade é que o nosso objetivo agora nestas eleições é crescer, o nosso objetivo é ajudar a população e o nosso objetivo é também trabalhar todos e todas em conjunto para conseguirmos atingir esse objetivo. Muito obrigado a todas e todos por terem visto este debate e por terem ao nosso painel, um ótimo painel, ter participado. O debate foi muito bom, com intervenções de muita qualidade e tenho de vos agradecer por isso. Um agradecimento também especial à Bárbara, que apesar das pessoas que nos estão a ver não a conseguirem ver a ela, a Bárbara esteve a ajudar os nossos candidatos e a mim, não só com o apoio técnico, mas também com o controle dos tempos dos mesmos e, portanto, um agradecimento especial para ela. E, por último, um agradecimento especial para todos e todas os que nos estão a ver, porque a verdade é que um voto informado será sempre um voto muito valioso agora nestas primárias e, portanto, muito obrigado por nos terem acompanhado até ao fim. Dou então para encerrar este debate e muito boa sorte a todas e a todos. E viva o LIVRE, não é? Boa sorte a todos. Viva o LIVRE! Viva o LIVRE! Viva o LIVRE, bora! Obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.